Olá, boa noite, galera. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, estamos abrindo a nossa live com um assunto muito interessante, muito importante, mulheres e home office, né? Então a gente vai falar sobre demandas, as principais demandas, estratégias, como que a gente pode organizar isso tudo e oportunidades, né? Será que são só demandas? Será que são só problemas? Ou será que também tem muitas oportunidades aí nessa área? Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu convidei uma pessoa muito incrível, muito especial. Ela é psicóloga, terapeuta e faz um trabalho incrível com mulheres. Ela vai falar sobre isso também aqui, que é a Carla Brasil, tá? Vamos esperar um pouquinho mais a galerinha entrar, mas eu já vou convidar a Carla aqui para vocês conhecerem, tá bom? Tá chegando. Boa noite, galera que tá chegando. Olá! Oi! Tá me ouvindo? Muito bem. Seja muito Ótimo. bem-vinda. Obrigada! Feliz de ter você Gratidão. aqui para conversar sobre esse assunto incrível, super em alta, né? Sim, E queria então que você começasse se apresentando para a galera, falando um pouquinho de você, do seu trabalho. sim. Beleza. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, Maria. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Parabéns pelo seu canal, tenho acompanhado seus conteúdos. Quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito dessa parte de recursos humanos, gestão de pessoas, é algo que eu também estudo. Como você já disse, eu sou psicóloga, tenho formação em psicologia, estou cursando a formação de psicologia transpessoal, trabalho com o Círculo de Mulheres, sou Master PNL, especialista em gestão de pessoas e também em gerenciamento de projetos. E recentemente sou uma entusiasta e praticante, né, posso dizer assim, da comunicação não violenta, né? Tenho realizado algumas palestras de comunicação não violenta, então é um tema que eu gosto bastante, além desse tema de desenvolvimento humano, que eu gosto muito também. E também desenvolvo um trabalho com o Círculo de Mulheres. Tem o Círculo de Mulheres, tem uma página que se chama Círculo das Mulheres Sagradas, depois quem quiser seguir. E também tem uma página que se chama Psicoterapêutica, que é onde eu falo a psicoterapêutica, arroba, né, a psicoterapêutica, que é onde eu falo desses conteúdos de psicologia, inteligência emocional, comunicação não violenta. Perfeito, É isso. gente. É um trabalho incrível, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Mas assim, vamos, né, começar pelas demandas, né? Home office sempre existiu, né? Não sempre Sim. em todas as empresas, mas é uma forma de trabalho já tem um tempo aí. Só que não dessa forma, né? Então, o home office com todo mundo dentro de casa, né? Você tendo que administrar todos os papéis dentro de um mesmo ambiente, isso de fato é uma novidade que a pandemia trouxe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. as principais demandas que você tem acompanhado, que você tem recebido no seu trabalho como psicóloga, no seu trabalho com o Círculo das Mulheres também. O que mais tem Uhum. afetado, né, o desempenho, a produtividade, o emocional das mulheres? Partindo desse olhar do Círculo das Mulheres, né, que eu participo, além de ter um círculo de mulheres, eu também participo de outros círculos, né? E vários grupos também de mulheres, de outros círculos de mulheres. E geralmente o que tem aparecido muito durante essa pandemia é a questão da sobrecarga, do cansaço, do estresse, né? Essa questão de ser multitarefa, né, que é muito atribuído ao papel feminino. A mulher, ela é multitarefa. Então, assim, é como se a gente tivesse que dar conta desse estereótipo que já é atribuído a nós, né, como multitarefas. E aí, muitas vezes, a gente acaba se cobrando muito, porque não está conseguindo dar conta de tudo. Então, como é que eu fico nesse papel de multitarefa? Todo mundo fala que a mulher é multitarefa, que consegue dar conta de tudo, mas será mesmo que a gente é multitarefa?
é uma reflexão também importante para a gente fazer, né? Até que ponto a gente está respeitando os nossos limites? A gente tem limites, todos nós temos limites, né? E a mulher, ela assume muitos papéis, a dona de casa, a mãe, a amiga, a esposa, a companheira, e também aquela pessoa que trabalha, empreendedora. São muitos papéis, a filha, a irmã. Então, a gente desempenha muitos papéis, em especial esse papel do cuidado. E quando a gente traz o home office, né, traz o nosso trabalho para casa, esse nosso espaço que a gente muitas vezes tinha também do cuidado com a família e até o cuidado consigo mesma, ele acaba recebendo também um outro componente, que é o componente do trabalho. Então, é muito importante a gente ter consciência, em especial também pela própria questão da pandemia, né? A gente está isolado, está realizando distanciamento social. Algumas pessoas realizam isolamento social por questões de saúde, de conformidade, de comorbidades, né? É importante a gente se manter em casa, né? No Rio de Janeiro, a gente está vendo, os índices estão bem. Eu moro, né? Eu e a Maria, nós moramos no Rio de Janeiro. Então, os índices estão elevados, os índices de contaminação. Então, é importante a gente, sim, se resguardar. Mas muitas vezes, quando a gente se resguarda nesse ambiente de casa, né, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu companheiro, da minha companheira, eu tenho que cuidar desse meu espaço, eu tenho que fazer o meu trabalho, como é que eu me relaciono com os meus amigos. Antes, a gente tinha aquele tempo que a gente chama de tempo de transição, né? Então, eu tinha um tempo de transição entre a minha faculdade, ou meu trabalho e a minha faculdade, ou meu trabalho e a minha casa, onde eu passava numa livraria, ou eu passava numa loja, ou eu ia tomar café com uma amiga, ou eu ia fazer algum tipo de outra atividade, ia para academia, né? Ou eu ia bater papo com as minhas amigas, marcava alguma coisa. Agora a gente não tem mais isso, né? Às vezes, quando você ia para a faculdade, por exemplo, aquele momento de você encontrar os colegas da turma um pouquinho antes de entrar na aula, já era um bate-papo, né? Muitas vezes você já relaxava, já colocava aquela tensão do dia a dia, do trabalho para fora, e a gente viu que esses tempos agora estão mais escassos, né? É verdade. Agora a gente está muito mais recluso, nós estamos muito mais em casa, e a gente precisa dar conta de todos esses papéis e administrar o tempo da melhor forma, né? Então, o que tem chegado muito nos círculos de mulheres é muito essa questão da sobrecarga, do cansaço, desse desafio e de como é que eu faço para lidar com toda essa novidade, essa mudança, né? É isso que você falou, eu muito vou até compartilhar. Pode falar, Maria. Porque o espaço físico, ele meio que ajudava nessa transição, né? Então, no momento que eu entro na empresa, eu estou no meu momento profissional, eu estou trabalhando. Então, não é que eu me desconecte do mundo, mas eu sei que aquele momento ali, eu tenho toda uma estrutura, né? Colegas de trabalho, a minha mesa, um momento mais de silêncio, toda uma estrutura que me ajuda a trabalhar, a me concentrar, né? Quando eu vou para a faculdade, sim, eu tenho esse período que eu me desconecto de um ambiente para entrar em outro, e também tem toda uma estrutura propícia para me ajudar a focar e tudo mais. O home office, ele colocou todos os papéis dentro de um único ambiente, né? E ele exige, sim, de nós um autogerenciamento, né? Eu não tenho mais, sim, ninguém para me dizer qual é a hora do meu almoço, por exemplo, qual a hora do meu lanche, enfim. Eu tenho tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho o meu papel de mãe acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho meu papel de colaboradora acontecendo, de mulher também, porque precisamos ter um tempo para nós. Sim. Isso tudo dentro de um ambiente, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E administrar isso é um pouco complicado, né? Eu acho que tem sido, de fato, uma demanda mais recorrente, essa questão do como gerenciar isso tudo, né? Então, eu queria te perguntar, você falou da exaustão, né? Dessa questão das pessoas se sentirem sobrecarregadas. Como que a gente pode organizar isso? Né? Por exemplo, a gente tem outras pessoas dentro de casa, né? A mulher, muitas vezes, ela não tem só
a maternidade, que muita gente, né, foca nessa questão do filho, e não é. Existem mulheres que não têm filhos, mas elas estão no papel que você falou de cuidadora, né? Elas têm pais em Sim, casa, ela tem tios, avós, e ela acaba culturalmente tendo esse papel vista como sempre a cuidadora. Então, ela tem aquele espaço que ela precisa estar dando atenção a alguém e tudo mais. Então, não é só a maternidade. Mas, enfim, como que a gente pode isso. organizar todos esses papéis dentro de um mesmo espaço físico? Te peguei. Pergunta difícil, né? Eu vou compartilhar aqui rapidinho, ó. Nós fizemos uma enquete antes de iniciar, né? Nós fizemos aquela nuvem de palavras e aí a gente perguntou para as pessoas em uma palavra o que tem representado o home office para você atualmente, né? E aí a gente pode ver aí nessa nuvem de palavras que a maior parte das palavras que surgiram foi desafio, cansaço, produtividade, aprendizado e sobrecarga, né? Ah, e angústia também, que são as palavras que ficam em destaque, né? Na nuvem de palavras, quando as palavras ficam maiores, é a recorrência, né? Então, vocês podem observar aí, ó, além de outros temas que surgiram, mas esses que surgiram com mais recorrência foi o cansaço, né? Tá bem grandão o desafio, a produtividade, o aprendizado e a sobrecarga. E isso a gente já comentou aqui, essa questão do acúmulo de tarefas e de eu me adaptar ao novo, à tecnologia. Isso também é algo importante da gente pensar, porque muitas pessoas que foram para o home office não tinham muito aquela prática de usar ferramentas digitais, né? Usar as ferramentas para se comunicar. Então, agora as reuniões são por live, são reuniões pelo Google ou por qualquer outra ferramenta, né? Zoom, né? Tem várias ferramentas. Os cursos que a gente antes realizava pela forma presencial, os cursos e palestras passaram a ser pelo Zoom ou pelo Google, ou qualquer outra Ferramenta. plataforma, né, ou ferramenta, né? Muitas pessoas que ministravam cursos e palestras começaram a utilizar essas ferramentas. Então, elas tiveram que adaptar toda a sua rotina. E aí, falando particularmente das mulheres, a gente tem que lidar com... É o filho correndo, é alguém que muitas vezes vai ali ao banheiro e vai apertar a descarga, e aí você vai, ai meu Deus, será que estão escutando? Será que os alunos do meu curso, ou as pessoas da minha palestra, ou da minha live estão ouvindo? Né? Ou acontece alguma coisa na sua casa e abrem a porta. Aqui, eu, por exemplo, estou aqui num espaço específico, falando particularmente como eu faço em relação a home office, né? Eu tenho um espaço específico aqui para mim, e aí eu vou para esse espaço e aqui em casa a gente tem uns acordos, né? A gente combinou alguns acordos, e isso é importante de falar. A gente precisa ter esses acordos para ter esses limites, né? A gente precisa ter também a questão da gestão do tempo que a gente vai falar, né? A Maria também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é fundamental estabelecer dentro da sua rotina e com as pessoas que convivem com você esses acordos. Os acordos em relação ao tempo que você precisa para se dedicar ali ao seu trabalho, à realização da sua tarefa. Os acordos onde você vai estar com a sua família, né, realizando atividades junto com seus familiares ou com as pessoas que convivem com você, né? Às vezes você mora com amigos ou divide a casa com alguém, né? Enfim, então é importante estabelecer esses acordos para que você também tenha tempo para você. Outro acordo importante, ter um tempo para você. Essa questão do cansaço, né, que apareceu muito aqui da sobrecarga, em termos de psicologia, né, falando de psique, a gente pode dizer que isso muitas vezes acontece quando a pessoa tem um excesso de atividades e onde ela não consegue ter tempo também para fazer aquelas coisas que trazem bem-estar para ela. E quando você se vê fazendo envolvido num monte de tarefas, onde você não tem tempo para fazer aquelas coisas que te fazem bem, que te trazem para o equilíbrio, muitas vezes é só ler um livro, ou é assistir um filme, ou é assistir uma live como essa, ou então é não fazer nada e dormir, né? Ficar parada ali sem fazer nada. Então, que é importante também, a gente precisa ter em consciência, na nossa consciência, falando até em termos de sociedade moderna, a gente perdeu muito essa questão do ócio, né? A sociedade ocidental antiga, né? Aquela sociedade grega tinha muito a questão da filosofia, né? Então,
existia muita produção criativa também por isso, porque existia esse chamado ócio criativo. O ócio criativo. E atualmente a gente perdeu muito desse tempo do ócio criativo, né? E de ter um momento para parar. As coisas estão cada vez mais aceleradas, não só pela própria tecnologia, mas pela sociedade moderna e tudo que a gente vive. Então, como está tudo muito agitado, excesso de informações e de atividades também, a gente se envolve em múltiplas atividades, a gente acaba perdendo um pouco desse tempo para nós. E aí você me perguntou como é que eu faço para lidar com tudo isso. A gente conversou, antes dessa live a gente conversou, né, Maria? Então, não existe receita, não existe um script pronto. A gente aqui veio com a ideia de um bate-papo mesmo. Essa live é um bate-papo, não é uma palestra, uma transmissão de conteúdos assim, referente específico sobre esse tema, né? Na verdade, a gente quer compartilhar experiências nossas e também ouvir vocês e proporcionar esse espaço também de escuta e de troca. Eu acho que, primeiro, como a gente lida com a questão do home office, é a gente ter esses espaços de troca. Como muitas vezes a gente fica isolado, antes a gente tinha a nossa equipe do lado, né? Então eu estava ali com o meu colega de equipe trabalhando ali junto comigo. Então eu trocava muito com ele. Agora essas trocas, elas estão cada vez mais escassas e muitas vezes ficam só limitadas a uma reunião específica de equipe. E eu acabo não compartilhando muito do meu trabalho. E isso é importante não só para que eu possa ter insights de coisas que eu posso mudar e melhorar no meu trabalho, né, a própria troca em termos de aprendizado, como também relacionamento interpessoal. É fundamental a gente estabelecer essas trocas. Então, você fazer uma videochamada com algum amigo seu, conversar, proporcionar esses momentos de conversa, né? Procurar ter outros momentos de interação, seja num grupo, no WhatsApp, ou alguma outra conversa, ou usar um aplicativo mesmo. Então, é importante. Outra coisa que eu acho fundamental é a questão de cuidar da sua saúde mental, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de como anda a nossa saúde mental e emocional. Se eu não estou dormindo bem, se eu não me alimento bem, se eu não consigo fazer essas atividades que me trazem bem-estar, a tendência é que eu fique cada vez mais estressada e irritada. Então, meu trabalho não vai fluir bem, a minha relação com a minha família não vai fluir bem, várias outras coisas não vão fluir bem. Então, é importante a gente também pensar, estabelecer uma autoconexão. E se observar, né? Como é que eu tô? O que está acontecendo? Mudou alguma coisa? Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo me alimentar direito. Conversar com as pessoas que moram com você e colocar essas suas questões. E principalmente, quando a gente observa que algumas atividades que eram simples para nós, no nosso dia a dia, a gente não consegue realizar mais, que é o que a gente chama de não estar funcional, né? Atividades simples do meu dia a dia, que era preparar uma refeição para mim, ou levantar, escovar o dente, tomar banho, me alimentar, tomar um café da manhã, e aí eu quero ficar na cama, não quero mais fazer nada, não quero fazer isso. Se eu começo a perceber estados assim, ou então estou extremamente ansioso, não consigo fazer nada, fico nervoso, começo a transpirar, a tremer, ou tudo me irrita. Eu discuto muito com as pessoas, então são sinais de alerta, né? Importantes para que a gente procure uma ajuda. Exatamente. E a Cris falou, né? Se observar, né? O que a gente chama também na comunicação não violenta de autoconexão, né? Então a gente precisa ter essa autoconexão e procurar ajuda. A gente tem que desmistificar essa questão de que o psicólogo tem muito aquela coisa, só vai no psicólogo quem é maluco, quem tem um problema. Primeiro que essa coisa de maluco, a gente precisa acabar com isso, né? Desconstruir essa formação. Desconstruir. Exatamente. Você falou tudo. Desconstruir essa ideia, porque isso não existe. Existem pessoas que têm questões e que precisam de ajuda, né? Vamos acabar com esses rótulos de maluco, né? Que em pleno século XXI a gente não pode estar pensando dessa forma.
E muitas vezes, não só a terapia, né, com psicólogo, mas também você procurar uma ajuda psiquiátrica. Você procurar, sim, um psiquiatra para você utilizar a medicação. Porque nós, psicólogos, não podemos receitar medicação para ninguém. Chega uma pessoa e vem conversar num consultório e aí ela fala, eu não estou conseguindo dormir e tal, e vai falando, ela, mas será que não tem nada, não, que você saiba que possa me ajudar a dormir? Não tem nada aí, não? Pode e me aí, passar alguma coisinha? Não. Não, você tem que procurar um profissional específico que é um médico, é um psiquiatra, ele sim tem, ele é o responsável por fazer ele pode receitar, psicólogo não receita medicação. E é ideal você fazer, dependendo do estágio que a pessoa esteja, é fundamental fazer essa terapia combinada, que é a psicoterapia e a medicação. E uma vez que você inicia a medicação, é importante não parar com a medicação. Se está tomando antidepressivo, ansiolítico, não suspende a medicação por conta própria, porque a tendência, conforme você vai utilizando, é você sentir aquela melhora. E aí você acha que é igual assim, tá com uma coceirinha ali, passou a pomada, tá melhorando, vou parar de usar a pomada. Não é assim, não é assim que funciona. Só o médico pode liberar, né? Isso. Então, esses pontos que eu acho importantes para a gente, como lidar com o home office, né? A questão da gestão do tempo, o estabelecimento dos acordos com as pessoas que convivem com você e acordos seus mesmo, daquilo que é seu limite, aquilo que você consegue fazer, né? Aquilo que você não consegue, que não dá conta. Respeitar esses seus limites. A autoconexão, né? Fundamental, você estar sempre... Hoje em dia a gente fala muito de mindfulness, né? Aquela questão do estado de presença, né? A consciência, né? Estar sempre presente, né? O aqui e agora. Isso é fundamental também, porque quando você está presente, consciente, você consegue se observar e gerenciar melhor as emoções, né? Administrar melhor as suas emoções. E que mais que eu falei? Eu falei tanta coisa, né? Em relação o limite, a autorresponsabilidade. Eu acho fundamental essa questão da autorresponsabilidade. A gente tem muito a tendência de culpar o outro pelas nossas atitudes e pelos nossos erros, né? Então, essa autoconexão que a comunicação não violenta também fala, ela traz muito esse princípio da autorresponsabilidade. Esse estado de presença também, né, e de consciência, que a gente também fala em psicologia, que está muito na moda com mindfulness, ele fala também muito disso, né, que a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, reconhecer aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Porque num ambiente onde todo mundo está convivendo o tempo inteiro, 24 horas por dia mesmo, né, tá todo mundo ali dentro de casa. A tendência de você se misturar com o outro é muito grande. E aí você começa a ver que você está reproduzindo comportamentos de outra pessoa, que não são propriamente seus. Às vezes está pegando responsabilidades para você também que não são suas. Também, aquela questão de delegar, né? As tarefas, por exemplo, dentro de casa. É fundamental, a Isabela falando, é enervante. Pois é fundamental a gente delegar, né? A mulher tem muito essa coisa de achar que ela dá conta de tudo. Só ela sabe fazer. Só ela sabe fazer perfeito. Ninguém mais na casa sabe fazer, então deixa comigo, só que isso tem preço muito alto. Ninguém faz tão bem, ninguém faz. Pois ninguém faz tão bem, não. É melhor fazer, para fazer mal feito, não é melhor eu fazer. Eu vou lavar a louça daquele jeito, não, é melhor, deixa que eu faço. Então, assim, é importante. Pois mas é até como a gente conversou mais cedo, né, Maria? As pessoas, quando começaram a fazer as atividades, elas também não sabiam fazer. A gente também não sabia fazer quando a gente começou. É bom que minha mãe não tá vendo a live, né? Minha mãe não tá vendo, então eu posso falar. Nossa, como minha mãe brigou comigo, que eu não sabia fazer. Você não sabe fazer assim, e você não sabe fazer assim, porque a gente vai aprendendo. A gente faz, erra e aprende. Faz, erra e aprende até que a gente chega num nível que já sabe fazer. Mas para isso alguém tem que te deixar fazer. Senão você não vai aprender nunca. Né? Você ficar só observando, você não vai aprender. Você precisa fazer. E muitas vezes a gente faz isso com as crianças, né? Não, deixa que a mamãe faz. Não, você não sabe fazer. A mamãe faz para você.
E quando você vê, no final do dia, você acumulou tanta coisa que você poderia ter dividido, poderia ter ensinado, porque isso é pedagógico também, você ajuda a criança a entender que ela vive em rede, estamos todos conectados, então ela precisa ser participativa, ela precisa aprender a dividir as tarefas, até porque ela faz parte daquele processo, né? Aquela questão da casa. As tarefas da casa é de quem mora na casa, não é de uma pessoa só. Ela precisa ser dividida, porque eu vou levar essa cultura da minha casa, de que todos participam, para a empresa, quando eu for trabalhar, para a escola, para a sociedade. Então, eu vou entender que eu tenho um papel fundamental. A responsabilidade também é minha, né? E, às vezes, a gente perde esse ensinamento tão precioso, que é de ensinar as pessoas que a gente vive em rede, que a sua atitude impacta na minha vida e vice-versa, dentro de casa. Começa em casa. Sim. Né? Quando eu não dou a responsabilidade, quando eu não delego, quando eu não deixo a criança participar, porque ela é muito pequena, ela não sabe fazer. E não é nada disso, ela está ali justamente para aprender, né? E aí, quando você divide, quando você faz aquilo que você falou que são os acordos, eu ensino responsabilidade. E esses ensinamentos a gente vai levar para a vida toda. E que hoje são habilidades, por exemplo, que a gente busca nos profissionais para colocar nas empresas e a gente não consegue, que é a autorresponsabilidade, o autogerenciamento, a visão global, né, de que tudo e todos importam para o sucesso de alguma coisa, e isso pode começar em casa. Verdade. E aí, assim, é importante também a gente pensar que o home office, ele trouxe também ele também trouxe oportunidades, né? Não é só essa questão negativa, né, da sobrecarga, do cansaço, né? Como a gente viu ali também, nessa nuvem de palavras, apareceu o aprendizado, a produtividade e o desafio, né? Então, é uma chance da gente fazer coisas novas, né? Da gente aprender coisas novas e estruturar uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de trabalhar, de produzir, de aprender e de alcançar novas oportunidades, né? Novos tipos de trabalho. Eu vi outro dia uma reportagem falando que já estão surgindo novos cargos, né? Para essa parte de home office, né? Gestor de equipes à distância, né? Coordenador de projetos à distância. Então, eu achei bem consultor de estruturação de equipes à distância, projeto remoto. Então, tem toda uma gama de outras oportunidades que estão surgindo. Fora também a própria questão da gente ter a oportunidade de estar convivendo mais com a nossa família, né? Embora, assim, muitas vezes isso também gere, em alguma medida, né, a dificuldade por você ter ali, estar convivendo o tempo todo e ter que separar esse tempo do trabalho, o tempo de convivência da família e do relacionamento e o tempo das tarefas, né, que a gente tem em casa, é fundamental também a gente pensar e que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de que a gente pode estar convivendo mais com a nossa família. Quantas vezes, quando a gente estava trabalhando, a gente ficava pensando, poxa, eu queria estar mais com a minha filha, né? Poxa, eu queria ter mais oportunidades. Poxa, eu queria estar na minha casa, né? E agora a gente tem essa oportunidade, a gente está em casa, a gente está com a nossa família. Acredito que seja mesmo um momento da gente se redescobrir, se readaptar, né? Então, é pensar também nesse ponto positivo que o home office traz. A gente está seguro dentro de casa, a gente está protegido. Que lugar melhor que a sua casa, né? Você está com as pessoas que você ama, né? As pessoas que você gosta, você está ali com todas as suas coisas. Então, é também um momento, assim, de grandes oportunidades. Eu mesma fiz vários cursos que eu tinha muita vontade de fazer, que antes eu não tive oportunidade de fazer pela questão da própria pandemia, né? Como a gente, como todos, né? Todos os estados, né, tiveram que se reinventar, né? Muita coisa fechou pelo lockdown. Vários palestrantes, várias pessoas que administram curso, eles ministraram cursos à distância, né? A Maria mesmo falou
teve uma palestra da BRH, né, o Maria, congresso. que você conseguiu participar, o congresso. Eu consegui participar de umas formações também que eu não poderia pegar um avião e viajar, mesmo que fosse no final de semana, mesmo eu trabalhando, no final de semana não daria para mim, né? Fora também a questão do valor, que quando é à distância, muitas formações o valor diminuiu. Então a gente também precisa pensar que não tem só essa questão negativa, né, do cansaço, sobrecarga e tudo mais. Mas também a gente teve muitas outras oportunidades. Acredito que a gente mesmo se reinventar e se redescobrir. Maria, como é que tá o tempo aí? Então, peraí que eu tô vendo. Estamos com tempo. Eu queria aproveitar para Tem? falar dessa questão de como adaptar, né? Como a gente falou, não existe receita de bolo. E é muito interessante porque quando alguém fala assim, nossa, você trabalha com gestão de pessoas, qual a ferramenta que eu uso para... E eu falo, bom, vou te dar uma dica de ouro, né? Vou falar ao vivo porque eu dou essa dica para todo mundo, porque lidar com pessoas, a ferramenta mais importante que você precisa ter é conexão. Se você não se conectar a uma pessoa, se você não conversar com a pessoa, se você não procurar conhecer uma pessoa, não tem ferramenta de gestão que vai te ajudar, tá? Porque a ferramenta, ela é uma coisa só que vai te ajudar. Mas o que ajuda mesmo, o que faz a diferença é você se conectar com a pessoa. Então, por exemplo, estamos em home office, a maioria das mulheres, a gente viu que a gente tem uma tendência a acumular tarefas, e isso é uma coisa que a gente precisa se conhecer para desconstruir e construir algo novo que seja mais saudável para a gente também. Então, é o famoso deixar ir para deixar vir. A gente precisa deixar algumas crenças antigas de que só a gente dá conta, para que a gente também possa dar liberdade para outras pessoas crescerem, se desenvolverem dentro da nossa casa. Né? Isso que eu ia falar. Isso é muito Ceder importante. o espaço também para os outros. A gente tirar essa coisa do só eu sei. Não, todo mundo sabe. Esse ano eu aprendi uma frase que eu fiquei com ela na minha vida, foi de uma professora até, que ela fala, o meu conhecimento é muito importante, mas ele é limitado, né? Então, eu tenho que dar espaço para aprender com outras pessoas, sempre, na vida, não é só teórico, tudo. Então, a gente precisa dar espaço. Essa questão da gestão do tempo, ela é muito importante também, porque você estava falando das pausas, né? A importância da gente parar para a gente fazer nada, o ócio criativo. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer a consultoria e a gente fala da questão do tempo, e a gente dá um tempo para as pessoas estruturarem, né? Como que elas gostariam que fossem o tempo dela. E é quase unânime, tá? A gente não vê ali naquela estruturação dos dias e tudo mais uma pausa. As pessoas só colocam tarefas. E não, às 10 da manhã eu vou fazer isso, meio-dia eu vou fazer isso, 1 hora eu vou fazer isso. E aí eu até brinco, eu falo, gente, vocês não param para tomar um café? Porque eu adoro café, né? Eu falo, não tem tempo do café? Vocês não param para o café? E é super importante a pausa, porque você se desconecta daquele problema, muitas vezes, daquela coisa que você está tentando uma solução e não consegue. Então, quando você para tomar um café na empresa, por exemplo, você conversa com outra pessoa e você retorna, você volta com a mente mais aberta, mais tranquilo, para que você consiga encontrar uma solução. E em casa também a gente precisa dessa pausa. Não é só na empresa. E a gente precisa estruturar essa pausa. Como que você vai fazer isso? Né? A questão da internet, se a gente não policiar, a gente não desconecta nunca, porque ela funciona 24 horas. Então a gente precisa se desconectar um pouco, levantar, tomar um café, fazer alguma coisa, 10 minutos, 15 minutos, enfim. E o tempo, a gente precisa primeiro se conhecer, né? Eu falo sempre isso, vamos fazer a gestão do tempo e todo mundo já sai enumerando as tarefas. Eu falo, mas como é que você vive, né? O que você faz durante a sua semana? E aí a pessoa fala, mas eu preciso saber disso? Sim. Como é que eu vou investir se eu não sei o que eu tenho para investir? Né? A gente fala muito de investimento financeiro, você precisa saber quanto você tem em caixa, né? Quantos são os seus custos para você poder aplicar o seu dinheiro. Mais ou menos isso, tá? Não é minha área. Mas o tempo é a mesma coisa. Eu preciso saber como que eu uso o meu tempo, qual tempo eu tenho, para saber como eu posso administrá-lo da melhor forma possível. Então, a gente precisa se observar. Quanto tempo você leva para tomar café, para se arrumar, para organizar sua casa? Qual o seu horário do dia, qual o período do dia que você está mais disposto, que você tem mais energia? Ué, Maria, mas isso influencia? Influencia muito, porque se eu tenho atividades que demandam muita energia e eu coloco num período da noite que eu já estou cansado, eu tenho a tendência de deixar de lado, não fazer, né?
e isso vai virando uma bola de neve. Então, a gestão do tempo, ela nada mais é, porque também tem aquela questão do, não, se eu planejar, eu fico muito restrito, né? Eu perco, e não é nada disso. Quando eu planejo, eu tenho flexibilidade. Eu consigo saber quais são as minhas tarefas, como eu vou organizar, e tem uma frase sua que eu adoro, que você fala sempre, que é, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se naquele dia eu não conseguir executar aquela tarefa, eu preciso saber o porquê que eu não consegui, né? O que aconteceu ali que eu não consegui, e tá tudo bem não conseguir, a gente não dá conta de tudo sempre, né? E aí eu vou aprender com aquilo ali, vou organizar melhor e assim eu vou conseguindo administrar o meu tempo, que é hoje a moeda mais valiosa que a gente tem, né? A gente precisa ter tempo para tudo e saber usar o tempo de forma eficiente, Sim. de forma eficaz, é imprescindível. Então, a dica da gestão do tempo é essa. Primeiro, se analisa, se observa, como é que você tem usado o seu tempo. Autoconhecimento, né? Essa semana eu escutei também uma conhecida falar assim na internet, mas autoconhecimento está na moda. Eu falei, que bom que essa moda nunca vai embora. Porque a gente não foi ensinado, né, quando criança, o quanto isso é importante para tudo, né? A gente trabalha aqui na Deep Connection com gestão de carreira, por exemplo, e se você não se conhecer, você não consegue planejar a sua carreira, né? Se você não se conhecer, sim, você não consegue ter um home office eficiente na sua casa, né? Quais são os horários? Quais são os horários das pessoas que moram com você? Né? Como é que estão esses horários? Elas estão em home office também? Como é que vocês estão dividindo? A questão do espaço, delimitar, olha, nesse momento eu estou nesse espaço durante tanto tempo, né? Trazer as crianças, eu falo isso porque eu também tenho filhos e eu converso com eles, por exemplo, para estar aqui eu conversei, olha, agora a gente vai fazer um trabalho, expliquei, claro, dentro da realidade de cada um, são idades diferentes, mas a gente precisa conversar, né? Isso que você falou da comunicação, ela é fundamental. E tem o lado da empresa também. As empresas precisam dar suporte aos colaboradores. Tudo aconteceu esse ano de forma muito rápida. Então, a gente não pode simplesmente falar, olha, vai para casa trabalhar e a ferramenta é essa e você faz assim. Não dá. Você precisa dar suporte. E tem pessoas que são super safas, já sabem mexer naquela ferramenta, não tem problema nenhum. Mas outras, sim, não são. Isso não quer dizer que elas não sejam eficientes, qualificadas, que sejam produtivas. Simplesmente ela está tendo uma dificuldade naquele momento e o gestor, o líder, ele tem como função justamente tirar essas, sim, dificuldades, né? Ele é um facilitador. Então, para facilitar, ele precisa se comunicar. Eu preciso saber qual a dificuldade que as pessoas estão tendo, qual a facilidade. Essa questão que você falou também é muito importante. Não é porque o trabalho é remoto que eu não posso me conectar com os meus colegas de trabalho. Eu preciso estar conectado, nem que seja uma videochamada, nem que seja uma mensagem. E isso também precisa ser conversado, porque cada um... Estabelecer trocas, né? E cada um tem um jeito, né? Tem pessoas que não gostam muito de muita mensagem, por exemplo. Então, você já adapta para se comunicar com ela. Porque é muito perigoso quando a gente fala de pessoas generalizar. Né? Por isso que a gente já veio no início, sim, falando que não existe receita de bolo. Tá? Aqui é troca de experiências, pode ser que sirva para você, que faça sentido, ou que você possa pegar alguma coisa que você escutou aqui hoje e adaptar na sua realidade, porque generalizar quando a gente fala de pessoas é muito complicado. Cada um tem sua percepção, sua visão, né? Então, sua personalidade. O nosso trabalho é orientar, né? Da melhor forma possível, sim, entendendo que as pessoas têm, cada um, suas habilidades e ter também essa mente aberta para a gente aprender, né? Foi o que você falou. Existem muitas demandas, existem dificuldades, existem, mas a gente precisa se abrir para aprender, né? Como que eu posso fazer isso? É tudo muito novo, né, Maria? A gente está aprendendo, né? O trabalho remoto ele já existia, mas não da forma como agora, né? Então, antes eram algumas empresas com essa estrutura, algumas empresas já experimentando, uns contratos de trabalho adaptados para isso, mas agora é uma necessidade, né, de muitas pessoas se verem indo para o home office, e algumas pessoas nem têm se adaptado, algumas pessoas não se adaptam, né? Então, é importante a gente olhar para isso também. Essas pessoas que não se adaptam, a gente entender as necessidades dela, né? Outra coisa importante que a
a comunicação não violenta traz muito pra gente. É verdade. A questão das necessidades. A gente precisa entender quais as nossas necessidades e qual a necessidade do outro e saber se eu tenho condição de atender essas necessidades ou não. E aí entram os acordos, eu coloco os acordos. Olha, essa necessidade que você está me comunicando, eu consigo atender. Olha, mas eu também tenho esse tipo de outra necessidade. Então, a gente também precisa olhar para as nossas necessidades e comunicar as nossas necessidades. E ter empatia para entender as necessidades do outro. Isso é fundamental. Então, é fundamental também a empatia. Eu vejo que a empatia cada vez mais tem sido fundamental. A pandemia trouxe muito esse olhar para a gente também, né? O olhar empático. Aquele olhar que a gente tem que usar máscara sim, não é só para me proteger, mas é para eu proteger o outro. Que gesto mais empático que esse, né? Então a gente precisa sim se resguardar. É aquele pensamento que eu não vou ficar circulando em locais onde eu vejo que tem aglomeração, porque eu moro, eu estou saindo para trabalhar, mas eu tenho uma pessoa na minha casa e que ela, de repente, eu não tenho essa oportunidade de estar no home office. Que também é importante a gente colocar que não são todas as pessoas que estão tendo essa oportunidade do home office, né? Muitas pessoas estão tendo que ir para a rua. Essa nossa live aqui é para um recorte específico, sim, de pessoas que têm essa oportunidade pela tendência que tem ocorrido. Mas a gente precisa ter esse olhar mais empático. Não é uma regra, mas ainda assim a gente precisa, falando de empatia de uma forma geral, a gente precisa ter esse olhar mais empático, de olhar para o outro e de olhar também para mim mesmo, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o outro. E realizar gestos simples, como usar a máscara, como eu me proteger, como eu estar atenta às normas, né? E acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente. E principalmente a tolerância, né? Eu acho que a gente está tendo que desenvolver muito a tolerância em casa, porque a gente está passando por tantos desafios, tantas mudanças, e não é fácil lidar com isso. Às vezes você tem que fazer um trabalho num prazo, e aí você estuda, você tem que entregar um outro trabalho também da faculdade, e aí você tem que cuidar do seu filho, aí você tem que preparar uma refeição, e você tem que cuidar da casa, ou alguém fica doente. Como é que você faz com tudo isso, né? Então, se conhecer, saber os seus limites, estar atento àquilo que você consegue dar conta, delegar também, né? Dividir esse papel, não ficar só nesse lugar que eu dou conta de tudo. Acho que esse é um caminho. E comunicar, né? A gente estava falando... Fala aí o tempo, hein, Maria? Não, tá tranquilo, tô olhando. A gente tá... a gente estava conversando mais cedo isso, que muitas questões no ambiente, tanto no ambiente de trabalho como também na nossa casa, surgem pela falta de comunicação. A gente acha que a outra pessoa adivinha o que você está sentindo pela cara que você está fazendo, ou pelo tom de voz que você está falando. E não é assim. Não é todo mundo que faz leitura de comportamento não verbal. Né? As pessoas nem são pessoas videntes. Então a gente precisa comunicar e de uma forma empática. Comunicação não violenta fala muito disso também, da gente tá chegando. Boa noite, galera que tá chegando. Olá! Oi! Tá me ouvindo? Muito bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Feliz de Gratidão. ter você aqui para conversar sobre esse assunto incrível, super em alta, né? E sim, queria então que você começasse se apresentando para a galera, falando um pouquinho de você, do seu trabalho. Sim, beleza. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, Maria. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Parabéns pelo seu canal, tenho acompanhado seus conteúdos. Quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito dessa parte de recursos humanos, gestão de pessoas, é algo que eu também estudo. Como você já disse, eu sou psicóloga, tenho formação em psicologia, estou cursando a formação de psicologia transpessoal. Trabalho com o Círculo de Mulheres,
sou Master PNL, especialista em gestão de pessoas e também em gerenciamento de projetos. E recentemente sou uma entusiasta e praticante, né, posso dizer assim, da comunicação não violenta, né? Tenho realizado algumas palestras de comunicação não violenta, então é um tema que eu gosto bastante, além desse tema de desenvolvimento humano, que eu gosto muito também. E também desenvolvo um trabalho com o Círculo de Mulheres. Tem o Círculo de Mulheres, tem uma página que se chama Círculo das Mulheres Sagradas, depois quem quiser seguir. E também tem uma página que se chama Psicoterapêutica, que é onde eu falo a psicoterapêutica, @ né, a psicoterapêutica, que é onde eu falo desses conteúdos de psicologia, inteligência emocional, comunicação não violenta. Perfeito. É gente. Isso. É um trabalho incrível, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Mas assim, vamos, né, começar pelas demandas, né? Home office sempre existiu, né? Não sempre Sim. em todas as empresas, mas é uma forma de trabalho já tem um tempo aí. Só que não dessa forma, né? Então, o home office com todo mundo dentro de casa, né? Você tendo que administrar todos os papéis dentro de um mesmo ambiente, isso, de fato, é uma novidade que a pandemia trouxe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho Sim. sobre as principais demandas que você tem acompanhado, que você tem recebido no seu trabalho como psicóloga, no seu trabalho com o Círculo das Mulheres também. O que mais tem afetado, né, o desempenho, a produtividade, o emocional das mulheres? Partindo desse olhar do Círculo das Mulheres, né, que eu participo, além de ter um círculo de mulheres, eu também participo de outros círculos, né? E vários grupos também de mulheres, de outros círculos de mulheres. E geralmente o que tem aparecido muito durante essa pandemia é a questão da sobrecarga, do cansaço, do estresse, né? Essa questão de ser multitarefa, né, que é muito atribuído ao papel feminino. A mulher, ela é multitarefa. Então, assim, é como se a gente tivesse que dar conta desse estereótipo que já é atribuído a nós, né, como multitarefas. E aí, muitas vezes, a gente acaba se cobrando muito, porque não está conseguindo dar conta de tudo. Então, como é que eu fico nesse papel de multitarefa? Todo mundo fala que a mulher é multitarefa, que consegue dar conta de tudo. Mas será mesmo que a gente é multitarefa? É uma reflexão também importante para a gente fazer, né? Até que ponto a gente está respeitando os nossos limites? A gente tem limites, todos nós temos limites, né? E a mulher, ela assume muitos papéis, a dona de casa, a mãe, a amiga, a esposa, a companheira, e também aquela pessoa que trabalha, empreendedora. São muitos papéis, a filha, a irmã. Então, a gente desempenha muitos papéis, em especial esse papel do cuidado. E quando a gente traz o home office, né, traz o nosso trabalho para casa, esse nosso espaço que a gente muitas vezes tinha também do cuidado com a família e até o cuidado consigo mesma, ele acaba recebendo também um outro componente, que é o componente do trabalho. Então, é muito importante a gente ter consciência, em especial também pela própria questão da pandemia, né? A gente está isolado, está realizando distanciamento social. Algumas pessoas realizam isolamento social por questões de saúde, de conformidade, comorbidades, né? É importante a gente se manter em casa, né? No Rio de Janeiro, a gente está vendo, os índices estão bem. Eu moro, né? Eu e a Maria, nós moramos no Rio de Janeiro. Então, os índices estão elevados, os índices de contaminação. Então, é importante a gente, sim, se resguardar. Mas muitas vezes, quando a gente se resguarda nesse ambiente de casa, né, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu companheiro, da minha companheira, eu tenho que cuidar desse meu espaço, eu tenho que fazer o meu trabalho. Como é que eu me relaciono com os meus amigos? Antes, a gente tinha aquele tempo que a gente chama de tempo de transição, né? Então, eu tinha um tempo de transição entre a minha faculdade, o meu trabalho e a minha faculdade, ou o meu trabalho e a minha casa, onde eu passava numa livraria, ou eu passava numa loja, ou eu ia tomar café com uma amiga,
ou eu ia fazer algum tipo de outra atividade, ia para academia, né? Ou eu ia bater papo com as minhas amigas, marcava alguma coisa. Agora a gente não tem mais isso, né? Às vezes, quando você ia para a faculdade, por exemplo, aquele momento de você encontrar os colegas da turma um pouquinho antes de entrar na aula, já era um bate-papo, né? Muitas vezes você já relaxava, já colocava aquela tensão do dia a dia, do trabalho para fora, e a gente viu que esses tempos agora estão mais escassos, né? É verdade. Agora a gente está muito mais recluso, nós estamos muito mais em casa, e a gente precisa dar conta de todos esses papéis e administrar o tempo da melhor forma, né? Então, o que tem chegado muito nos círculos de mulheres é muito essa questão da sobrecarga, do cansaço, desse desafio e de como é que eu faço para lidar com toda essa novidade, essa mudança, né? É isso que você falou, é eu vou muito até interessante. Compartilhar. Pode falar, Maria. Porque o espaço físico, ele meio que ajudava nessa transição, né? Então, no momento que eu entro na empresa, eu estou no meu momento profissional, eu estou trabalhando. Então, não é que eu me desconecte do mundo, mas eu sei que aquele momento ali, eu tenho toda uma estrutura, né? Colegas de trabalho, a minha mesa, um momento mais de silêncio, toda uma estrutura que me ajuda a trabalhar, a me concentrar, né? Quando eu vou para a faculdade, sim, eu tenho esse período que eu me desconecto de um ambiente para entrar em outro, que também tem toda uma estrutura propícia para me ajudar a focar e tudo mais. O home office, ele colocou todos os papéis dentro de um único ambiente, né? E ele exige, sim, de nós um autogerenciamento, né? Eu não tenho mais, sim, ninguém para me dizer qual é a hora do meu almoço, por exemplo, qual a hora do meu lanche, enfim. Eu tenho tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho o meu papel de mãe acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho meu papel de colaboradora acontecendo, de mulher também, porque precisamos ter um tempo para nós. Sim. Isso tudo dentro de um ambiente, né? Quarto, sala, cozinha e banheiro, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E administrar isso é um pouco complicado, né? Eu acho que tem sido, de fato, uma demanda mais recorrente, essa questão do como gerenciar isso tudo, né? Então, eu queria te perguntar, você falou da exaustão, né? Dessa questão das pessoas se sentirem sobrecarregadas. Como que a gente pode organizar isso? Né? Por exemplo, a gente tem outras pessoas dentro de casa, né? A mulher, muitas vezes, ela não tem só a maternidade, que muita gente, né, foca nessa questão do filho, e não é. Existem mulheres que não têm filhos, mas elas estão no papel que você falou de cuidadora, né? Elas têm pais em casa, sim, ela tem tios, avós, e ela acaba culturalmente tendo esse papel vista como sempre a cuidadora. Então, ela tem aquele espaço que ela precisa estar dando atenção a alguém e tudo mais. Então, não é só a maternidade. Mas, enfim, como que a gente pode organizar todos esses papéis dentro de um mesmo espaço físico? Te peguei. Pergunta difícil, né? Eu vou compartilhar aqui, rapidinho, ó. Nós fizemos uma enquete antes de iniciar, né? Nós fizemos aquela nuvem de palavras e aí a gente perguntou para as pessoas em uma palavra o que tem representado o home office para você atualmente, né? E aí a gente pode ver aí nessa nuvem de palavras que a maior parte das palavras que surgiram foi desafio, cansaço, produtividade, aprendizado e sobrecarga, né? Ah, e angústia também, que são as palavras que ficam em destaque, né? Na nuvem de palavras, quando as palavras ficam maiores, é a recorrência, né? Então, vocês podem observar aí, ó, além de outros temas que surgiram, mas esses que surgiram com mais recorrência foi o cansaço, né? Tá bem grandão, o desafio, a produtividade, o aprendizado e a sobrecarga. E isso a gente já comentou aqui, essa questão do acúmulo de tarefas e de eu me adaptar ao novo, à tecnologia. Isso também é algo importante da gente pensar, porque muitas pessoas que foram para o home office não tinham muito aquela prática de usar ferramentas digitais, né? Usar as ferramentas para se comunicar. Então, agora as reuniões são por live, são reuniões pelo Google ou por qualquer outra ferramenta, né? Zoom, né? Tem várias ferramentas. Os cursos que a gente antes realizava pela forma presencial, os cursos e palestras passaram a ser pelo Zoom ou pelo Google ou qualquer outra
plataforma, né, ou ferramenta, né? Muitas pessoas que ministravam cursos e palestras começaram a utilizar essas ferramentas, então elas tiveram que adaptar toda a sua rotina. E aí, falando particularmente das mulheres, a gente tem que lidar com o filho correndo, é alguém que muitas vezes vai ali ao banheiro e vai apertar a descarga, e aí você vai, ai meu Deus, será que estão escutando? Será que os alunos do meu curso, ou as pessoas da minha palestra, ou da minha live estão ouvindo? Né? Ou acontece alguma coisa na sua casa e abrem a porta. Aqui, eu, por exemplo, estou aqui num espaço específico, falando particularmente como eu faço em relação a home office, né? Eu tenho um espaço específico aqui para mim, e aí eu vou para esse espaço e aqui em casa a gente tem uns acordos, né? A gente combinou alguns acordos, e isso é importante de falar. A gente precisa ter esses acordos para ter esses limites, né? A gente precisa ter também a questão da gestão do tempo que a gente vai falar, né? A Maria também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é fundamental estabelecer dentro da sua rotina e com as pessoas que convivem com você esses acordos. Os acordos em relação ao tempo que você precisa para se dedicar ali ao seu trabalho, à realização da sua tarefa. Os acordos onde você vai estar com a sua família, né, realizando atividades junto com seus familiares ou com as pessoas que convivem com você, né? Às vezes você mora com amigos ou divide a casa com alguém, né? Enfim, então é importante estabelecer esses acordos para que você também tenha tempo para você. Outro acordo importante, ter um tempo para você. Essa questão do cansaço, né, que apareceu muito aqui da sobrecarga, em termos de psicologia, né, falando de psique, a gente pode dizer que isso muitas vezes acontece quando a pessoa tem um excesso de atividades e onde ela não consegue ter tempo também para fazer aquelas coisas que trazem bem-estar para ela. E quando você se vê fazendo envolvido num monte de tarefas, onde você não tem tempo para fazer aquelas coisas que te fazem bem, que te trazem para o equilíbrio, muitas vezes é só ler um livro, ou é assistir um filme, ou é assistir uma live como essa, ou então é não fazer nada e dormir, né? Ficar parada ali sem fazer nada. Então, que é importante também, a gente precisa ter em consciência, na nossa consciência, falando até em termos de sociedade moderna, a gente perdeu muito essa questão do ócio, né? A sociedade ocidental antiga, né? Aquela sociedade grega tinha muito a questão da filosofia, né? Então, existia muita produção criativa também por isso, porque existia esse chamado ócio criativo. O ócio criativo. E atualmente a gente perdeu muito desse tempo do ócio criativo, né? E de ter um momento para parar. As coisas estão cada vez mais aceleradas, não só pela própria tecnologia, mas pela sociedade moderna e tudo que a gente vive. Então, como está tudo muito agitado, excesso de informações e de atividades também, a gente se envolve em múltiplas atividades, a gente acaba perdendo um pouco desse tempo para nós. E aí você me perguntou como é que eu faço para lidar com tudo isso. A gente conversou, antes dessa live a gente conversou, né, Maria? Então, não existe receita, não existe um script pronto. A gente aqui veio com a ideia de um bate-papo mesmo. Essa live é um bate-papo, não é uma palestra, uma transmissão de conteúdos assim, referente específico sobre esse tema, né? Na verdade, a gente quer compartilhar experiências nossas e também ouvir vocês e proporcionar esse espaço também de escuta e de troca. Eu acho que, primeiro, como a gente lida com a questão do home office, é a gente ter esses espaços de troca. Como muitas vezes a gente fica isolado, antes a gente tinha a nossa equipe do lado, né? Então eu estava ali com o meu colega de equipe trabalhando ali junto comigo. Então eu trocava muito com ele. Agora essas trocas, elas estão cada vez mais escassas e muitas vezes ficam só limitadas a uma reunião específica de equipe. E eu acabo não compartilhando muito do meu trabalho. E isso é importante não só para que eu possa ter insights de coisas que eu posso mudar e melhorar no meu trabalho, né? A própria troca em termos de aprendizado, como também relacionamento interpessoal. É fundamental a gente estabelecer essas trocas.
Então, é você fazer uma videochamada com algum amigo seu, é conversar, proporcionar esses momentos de conversa, né? Procurar ter outros momentos de interação, seja num grupo, no WhatsApp, ou alguma outra conversa, ou usar um aplicativo mesmo. Então, é importante. Outra coisa que eu acho fundamental é a questão de cuidar da sua saúde mental, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de como anda a nossa saúde mental e emocional. Se eu não estou dormindo bem, se eu não me alimento bem, se eu não consigo fazer essas atividades que me trazem bem-estar, a tendência é que eu fique cada vez mais estressada e irritada. Então, meu trabalho não vai fluir bem, a minha relação com a minha família não vai fluir bem, várias outras coisas não vão fluir bem. Então, é importante a gente também pensar, estabelecer uma autoconexão. E se observar, né? Como é que eu tô? O que está acontecendo? Mudou alguma coisa? Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo me alimentar direito. Conversar com as pessoas que moram com você e colocar essas suas questões. E principalmente, quando a gente observa que algumas atividades que eram simples para nós, no nosso dia a dia, a gente não consegue realizar mais, que é o que a gente chama de não estar funcional, né? Atividades simples do meu dia a dia, que era preparar uma refeição para mim, ou levantar, escovar o dente, tomar banho, me alimentar, tomar um café da manhã, e aí eu quero ficar na cama, não quero mais fazer nada, não quero fazer isso. Se eu começo a perceber estados assim, ou então estou extremamente ansioso, não consigo fazer nada, fico nervoso, começo a transpirar, a tremer, ou tudo me irrita. Eu discuto muito com as pessoas, então são sinais de alerta, né? Importantes para que a gente procure uma ajuda. Exatamente. E a Cris falou, né? Se observar, né? O que a gente chama também na comunicação não violenta de autoconexão, né? Então a gente precisa ter essa autoconexão e procurar ajuda. A gente tem que desmistificar essa questão de que o psicólogo aquele. Tem muito aquela coisa, só vai no psicólogo quem é maluco, quem tem um problema. Primeiro que essa coisa de maluco, a gente precisa acabar com isso, né? Desconstruir essa formação. Desconstruir. Exatamente. Você falou tudo. Desconstruir essa ideia, porque isso não existe. Existem pessoas que têm questões e que precisam de ajuda, né? Vamos acabar com esses rótulos de maluco, né? Que em pleno século XXI a gente não pode estar pensando dessa forma. E muitas vezes, não só a terapia, né, com psicólogo, mas também você procurar uma ajuda psiquiátrica. Você procurar, sim, um psiquiatra para você utilizar a medicação. Porque nós, psicólogos, não podemos receitar medicação para ninguém. Chega uma pessoa e vem conversar num consultório e aí ela fala, eu não estou conseguindo dormir e tal, e vai falando, ela, mas será que não tem nada não que você saiba que possa me ajudar a dormir? Não tem nada aí não? Pode e me aí, passar alguma coisinha? Não, você tem que procurar um profissional específico que é um médico, é um psiquiatra, ele sim tem, ele é o responsável por fazer ele pode receitar, psicólogo não receita medicação. E é ideal você fazer, dependendo do estágio que a pessoa esteja, é fundamental fazer essa terapia combinada, que é a psicoterapia e a medicação. E uma vez que você inicia a medicação, é importante não parar com a medicação. Se está tomando antidepressivo, ansiolítico, não suspende a medicação por conta própria, porque a tendência, conforme você vai utilizando, é você sentir aquela melhora. E aí você acha que é igual assim... tá com uma coceirinha ali, passou a pomada, tá melhorando, vou parar de usar a pomada. Não é assim, não é assim que funciona. Só o médico pode liberar, né? Isso. Então, esses pontos que eu acho importantes para a gente, como lidar com o home office, né? A questão da gestão do tempo, o estabelecimento dos acordos com as pessoas que convivem com você e acordos seus mesmo, daquilo que é seu limite, aquilo que você consegue fazer, né? Aquilo que você não consegue, que não dá conta.
respeitar esses seus limites. A autoconexão, né, fundamental, você está sempre... Hoje em dia a gente fala muito de mindfulness, né, aquela questão do estado de presença, né, a consciência, né, estar sempre presente, né, o aqui e agora. Isso é fundamental também, porque quando você está presente, consciente, você consegue se observar e gerenciar melhor as emoções, né, administrar melhor as suas emoções. E que mais que eu falei? Eu falei tanta coisa, né, em relação... É o limite, a autorresponsabilidade. Eu acho fundamental essa questão da autorresponsabilidade. A gente tem muito a tendência de culpar o outro pelas nossas atitudes e pelos nossos erros, né? Então, essa autoconexão que a comunicação não violenta também fala, ela traz muito esse princípio da autorresponsabilidade. Esse estado de presença também, né, e de consciência, que a gente também fala em psicologia, que está muito na moda com mindfulness, ele fala também muito disso, né, que a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, reconhecer aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Porque num ambiente onde todo mundo está convivendo o tempo inteiro, 24 horas por dia mesmo, né, tá todo mundo ali dentro de casa. A tendência de você se misturar com o outro é muito grande. E aí você começa a ver que você está reproduzindo comportamentos de outra pessoa, que não são propriamente seus. Às vezes está pegando então, responsabilidades para você também que não são suas. Também, né? Também, aquela questão de delegar, né? As tarefas, por exemplo, dentro de casa. É fundamental, a Isabela falando, é enervante. Pois é fundamental a gente delegar, né? A mulher tem muito essa coisa de achar que ela dá conta de tudo. Só e ela sabe fazer. Só ela sabe fazer perfeito. Ninguém mais na casa sabe fazer, então deixa comigo, só que isso tem preço muito alto. Ninguém faz tão bem, ninguém faz. Pois ninguém faz tão bem, não. É melhor fazer, para fazer mal feito, não é melhor eu fazer, eu vou lavar a louça. Para lavar a louça daquele jeito, não, é melhor, deixa que eu faço. Então, assim, é importante. Pois mas é até como a gente conversou mais cedo, né, Maria? As pessoas, quando começaram a fazer as atividades, elas também não sabiam fazer. A gente também não sabia fazer quando a gente começou. É bom que minha mãe não tá vendo a live, né? Minha mãe não tá vendo, então eu posso falar. Nossa, como minha mãe brigou comigo, que eu não sabia fazer. Você não sabe fazer assim, e você não sabe fazer assim, porque a gente vai aprendendo. A gente faz, erra e aprende. Faz, erra e aprende até que a gente chega num nível que já sabe fazer. Mas para isso alguém tem que te deixar fazer. Senão você não vai aprender nunca. Né? Você ficar só observando, você não vai aprender. Você precisa fazer. E muitas vezes a gente faz isso com as crianças, né? Ah, não, deixa que a mamãe faz. Não, você não sabe fazer, a mamãe faz para você. E quando você vê, no final do dia, você acumulou tanta coisa que você poderia ter dividido. Poderia ter ensinado, porque isso é pedagógico também, você ajuda a criança a entender que ela vive em rede, estamos todos conectados, então ela precisa ser participativa, ela precisa aprender a dividir as tarefas, até porque ela faz parte daquele processo. Né? Aquela questão da casa. As tarefas da casa é de quem mora na casa, não é de uma pessoa só. Ela precisa ser dividida, porque eu vou levar essa cultura da minha casa, de que todos participam, para a empresa, quando eu for trabalhar, para a escola, para a sociedade. Então, eu vou entender que eu tenho um papel fundamental. A responsabilidade também é minha, né? E, às vezes, a gente perde esse ensinamento tão precioso que é de ensinar as pessoas que a gente vive em rede, que a sua atitude impacta na minha vida e vice-versa, dentro de casa. Começa em casa. Sim. Né? Quando eu não dou a responsabilidade, quando eu não delego, quando eu não deixo a criança participar, porque ela é muito pequena, ela não sabe fazer. E não é nada disso, ela está ali justamente para aprender, né? E aí, quando você divide, quando você faz aquilo que você falou que são os acordos, eu ensino responsabilidade. E esses ensinamentos a gente vai levar para a vida toda. E que hoje são habilidades, por exemplo, que a gente busca nos profissionais para colocar nas empresas e a gente não consegue, que é a autorresponsabilidade, o autogerenciamento, a visão global, né, de que tudo e todos importam para o sucesso de alguma coisa. E isso pode começar em casa. Verdade. E aí, assim, é importante também a gente pensar que o home office, ele trouxe também muita... Ele também trouxe oportunidades, né? Não é só essa questão
negativa, né, da sobrecarga, do cansaço, né? Como a gente viu ali também, nessa nuvem de palavras, apareceu o aprendizado, a produtividade e o desafio, né? Então, é uma chance da gente fazer coisas novas, né? Da gente aprender coisas novas e estruturar uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de trabalhar, de produzir, de aprender e de alcançar novas oportunidades, né? Novos tipos de trabalho. Eu vi outro dia uma reportagem falando que já estão surgindo novos cargos, né? Para essa parte de home office, né? Gestor de equipes à Remotas, distância, né? Coordenador de projetos à distância. Então, eu achei bem consultor de estruturação de equipes à distância, projeto remoto. Então, tem toda uma gama de outras oportunidades que estão surgindo. Fora também a própria questão da gente ter a oportunidade de estar convivendo mais com a nossa família, né? Embora, assim, muitas vezes isso também gere, em alguma medida, né, a dificuldade por você ter ali, estar convivendo o tempo todo e ter que separar esse tempo do trabalho, o tempo de convivência da família e do relacionamento e o tempo das tarefas, né, que a gente tem em casa, é fundamental também a gente pensar e que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de que a gente pode estar convivendo mais com a nossa família. Quantas vezes, quando a gente estava trabalhando, a gente ficava pensando, poxa, eu queria estar mais com a minha filha, né? Poxa, eu queria ter mais oportunidades. Poxa, eu queria estar na minha casa, né? E agora a gente tem essa oportunidade, a gente está em casa, a gente está com a nossa família. Acredito que seja mesmo um momento da gente se redescobrir, se readaptar, né? Então, é pensar também nesse ponto positivo que o home office traz. A gente está seguro dentro de casa, a gente está protegido. Que lugar melhor que a sua casa, né? Você está com as pessoas que você ama, né? As pessoas que você gosta, você está ali com todas as suas coisas. Então, é também um momento, assim, de grandes oportunidades. Eu mesma fiz vários cursos que eu tinha muita vontade de fazer, que antes eu não tive oportunidade de fazer pela questão da própria pandemia, né? Como a gente, como todos, né? Todos os estados, né, tiveram que se reinventar, né? Muita coisa fechou pelo lockdown. Vários palestrantes, várias pessoas que administram curso, eles ministraram cursos à distância, né? A Maria mesmo falou, teve uma palestra da BRH, né, Maria? Que você conseguiu participar, o congresso. Eu consegui participar de umas formações também que eu não poderia pegar um avião e viajar, mesmo que fosse no final de semana, mesmo eu trabalhando, no final de semana não daria para mim, né? Fora também a questão do valor, que quando é à distância, muitas formações o valor diminuiu. Uhum. Então a gente também precisa pensar que não tem só essa questão negativa, né, do cansaço, sobrecarga e tudo mais. Mas também a gente teve muitas outras oportunidades. Acredito que a gente mesmo se reinventar e se redescobrir. Maria, como é que tá o tempo aí? Então, peraí que eu tô vendo. Estamos com tempo. Eu queria aproveitar para falar dessa questão de como adaptar, né? Como a gente falou, não existe receita de bolo. E é muito interessante porque quando alguém fala assim, nossa, você trabalha com gestão de pessoas, qual a ferramenta que eu uso para... E eu falo, bom, eu vou te dar uma dica de ouro, né? Vou falar ao vivo porque eu dou essa dica para todo mundo, porque lidar com pessoas, a ferramenta mais importante que você precisa ter é conexão. Se você não se conectar a uma pessoa, se você não conversar com a pessoa, se você não procurar conhecer uma pessoa, não tem ferramenta de gestão que vai te ajudar, tá? Porque a ferramenta, ela é uma coisa só que vai te ajudar. Mas o que ajuda mesmo, o que faz a diferença é você se conectar com a pessoa. Então, por exemplo, estamos em home office, a maioria das mulheres, a gente viu que a gente tem uma tendência a acumular tarefas. E isso é uma coisa que a gente precisa se conhecer para desconstruir e construir algo novo que seja mais saudável para a gente também. Então, é o famoso deixar ir para deixar vir. A gente precisa deixar algumas crenças antigas de que só a gente dá conta, para que a gente também possa dar liberdade para outras pessoas crescerem, se desenvolverem dentro da nossa casa. Isso que eu ia falar.
Isso é muito Ceder o importante. espaço também para os outros. A gente tirar Isso essa aí. coisa do só eu sei. Não, todo mundo sabe. Esse ano eu aprendi uma frase que eu fiquei com ela na minha vida, foi de uma professora até, que ela fala: o meu conhecimento é muito importante, mas ele é limitado, né? Então eu tenho que dar espaço para aprender com outras pessoas, sempre, na vida, não é só teórico, em tudo. Então a gente precisa dar espaço. Essa questão da gestão do tempo, ela é muito importante também, porque você estava falando das pausas, né? A importância da gente parar para a gente fazer nada, o ócio criativo. Então, Uhum. muitas vezes, quando eu vou fazer a consultoria e a gente fala da questão do tempo, e a gente dá um tempo para as pessoas estruturarem, né? Como que elas gostariam que fossem o tempo dela. E é quase unânime, tá? A gente não vê ali naquela estruturação dos dias e tudo mais uma pausa. As pessoas só colocam tarefas. E não, às 10 da manhã eu vou fazer isso, meio-dia eu vou fazer isso, uma hora eu vou fazer isso. E aí eu até brinco, eu falo: gente, vocês não param para tomar um café, porque eu adoro café, né? Eu falo: não tem tempo do café, vocês não param para o café, e é super importante a pausa, porque você se desconecta daquele problema, muitas vezes, daquela coisa que você está tentando uma solução e não consegue. Então, quando você para tomar um café na empresa, por exemplo, você conversa com outra pessoa e você retorna, você volta com a mente mais aberta, mais tranquilo, para que você consiga encontrar uma solução. E em casa também a gente precisa dessa pausa. Não é só na empresa. E a gente precisa estruturar essa pausa. Como que você vai fazer isso? Né? A questão da internet, se a gente não policiar, a gente não desconecta nunca, porque ela funciona 24 horas. Então a gente Isso, precisa se isso. desconectar um pouco, levantar, tomar um café, fazer alguma coisa, 10 minutos, 15 minutos, enfim. E o tempo, a gente precisa primeiro se conhecer, né? Eu falo sempre isso: vamos fazer a gestão do tempo, e todo mundo já sai enumerando as tarefas. Eu falo: mas como é que você vive, né? O que que você faz durante a sua semana? E aí a pessoa fala: ué, mas eu preciso saber disso? Sim. Como é que eu vou investir se eu não sei o que eu tenho para investir? Né? A gente fala muito de investimento financeiro, você precisa saber quanto você tem em caixa, né? Quantos são os seus custos para você poder aplicar o seu dinheiro. Mais ou menos isso, tá? Não é minha área. Mas o tempo é a mesma coisa. Eu preciso saber como que eu uso o meu tempo, qual tempo eu tenho, para saber como eu posso administrá-lo da melhor forma possível. Então a gente precisa se observar. Quanto tempo você leva para tomar café, para se arrumar, para organizar sua casa? Qual o seu horário do dia? Qual o período do dia que você está mais disposto, você tem mais energia? Ué, Maria, mas isso influencia? Influencia muito, porque se eu tenho atividades que demandam muita energia e eu coloco num período da noite que eu já estou cansado, eu tenho a tendência de deixar de lado, não fazer, né? E isso vai virando uma bola de neve. Então, a gestão do tempo, ela nada mais é, porque também tem aquela questão do: não, se eu planejar, eu fico muito restrito, né? Eu perco, e não é nada disso. Quando eu planejo, eu tenho flexibilidade. Eu consigo saber quais são as minhas tarefas, como eu vou organizar, e tem uma frase sua que eu adoro, que você fala sempre, que é: tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se naquele dia eu não conseguir executar aquela tarefa, eu preciso saber o porquê que eu não consegui, né? O que aconteceu ali que eu não consegui, e tá tudo bem não conseguir, a gente não dá conta de tudo sempre, né? E aí eu vou aprender com aquilo ali, vou organizar melhor, e assim eu vou conseguindo administrar o meu tempo, que é hoje a moeda mais valiosa que a gente tem, né? A gente precisa ter tempo para tudo Exatamente. e saber usar o tempo de forma eficiente, Sim. de forma eficaz, é imprescindível. Então, a dica da gestão do tempo é essa. Primeiro, se analisa, se observa. Como é que você tem usado o seu tempo? Autoconhecimento, né? Essa semana eu escutei também uma conhecida falar assim na internet: ah, mas autoconhecimento está na moda. Eu falei: que bom que essa moda nunca vai embora. Porque a gente não foi ensinado, né, quando criança, o quanto isso é importante para tudo, né? A gente trabalha aqui na Deep Connection com gestão de carreira, por exemplo, e se você não se conhecer, você não consegue planejar a sua carreira, né? Se você não se conhecer, Sim. você não consegue ter um home office eficiente na sua casa, né? Quais são os horários? Quais são os horários das pessoas que moram com você, né? Como é que estão esses horários? Elas estão em home office também? Como é que vocês estão dividindo? A questão do espaço, delimitar: olha, nesse momento eu estou nesse espaço durante tanto tempo, né? Trazer as crianças, eu falo isso porque eu também tenho filhos e eu converso com eles, por exemplo, para estar aqui eu conversei: olha, agora a gente vai fazer um trabalho, expliquei, claro, dentro da realidade de cada um, são idades diferentes,
mas a gente precisa conversar, né? Isso que você falou da comunicação, ela é fundamental. E tem o lado da empresa também. As empresas precisam dar suporte aos colaboradores. Tudo aconteceu esse ano de forma muito rápida. Então, a gente não pode simplesmente falar, olha, vai para casa trabalhar e a ferramenta é essa e você faz assim. Não dá. Você precisa dar suporte. E tem pessoas que são super safas, já sabem mexer naquela ferramenta, não tem problema nenhum. Mas outras não são. Isso não quer dizer que elas não sejam eficientes, qualificadas, que sejam produtivas. Simplesmente ela está tendo uma dificuldade naquele momento. E o gestor, o líder, ele tem como função justamente tirar essas dificuldades, né? Ele é um facilitador. Então, para facilitar, ele precisa se comunicar. Eu preciso saber qual a dificuldade que as pessoas estão tendo, qual a facilidade. Essa questão que você falou também é muito importante. Não é porque o trabalho é remoto que eu não posso me conectar com os meus colegas de trabalho. Eu preciso estar conectado, nem que seja uma videochamada, nem que seja uma mensagem. E isso também precisa ser conversado, porque cada um... Estabelecer trocas, né? E cada um tem um jeito, né? Tem pessoas que não gostam muito de muita mensagem, por exemplo. Então, você já adapta para se comunicar com ela. Porque é muito perigoso quando a gente fala de pessoas generalizar, né? Por isso que a gente já veio no início falando que não existe receita de bolo, tá? Aqui é troca de experiências, pode ser que sirva para você, que faça sentido, ou que você possa pegar alguma coisa que você escutou aqui hoje e adaptar na sua realidade, porque generalizar quando a gente fala de pessoas é muito complicado. Cada um tem sua percepção, sua visão, né? Então, sua personalidade. O nosso trabalho é orientar, né? Da melhor forma possível, entendendo que as pessoas têm, cada um, suas habilidades e ter também essa mente aberta para a gente aprender, né? Foi o que você falou. Existem muitas demandas, existem dificuldades, mas a gente precisa se abrir para aprender, né? Como que eu posso fazer isso? É tudo muito novo, né, Maria? A gente está aprendendo, né? O trabalho remoto ele já existia, mas não da forma como agora, né? Então, antes eram algumas empresas com essa estrutura, algumas empresas já experimentando, uns contratos de trabalho adaptados para isso, mas agora é uma necessidade, né, de muitas pessoas se verem indo para o home office, e algumas pessoas nem têm se adaptado, algumas pessoas não se adaptam, né? Então, é importante a gente olhar para isso também. Essas pessoas que não se adaptam, a gente entender as necessidades dela, né? Outra coisa importante que a comunicação não violenta traz muito para a gente. É verdade. A questão das necessidades. A gente precisa entender quais as nossas necessidades e qual a necessidade do outro e saber se eu tenho condição de atender essas necessidades ou não. E aí entram os acordos, eu coloco os acordos. Olha, essa necessidade que você está me comunicando, eu consigo atender. Olha, mas eu também tenho esse tipo de outra necessidade. Então, a gente também precisa olhar para as nossas necessidades e comunicar as nossas necessidades. E ter empatia para entender as necessidades do outro. Isso é fundamental. Então, é fundamental também... A empatia, eu vejo que a empatia cada vez mais tem sido fundamental. A pandemia trouxe muito esse olhar para a gente também, né? O olhar empático. Aquele olhar que a gente tem que usar máscara sim, não é só para me proteger, mas é para eu proteger o outro. Que gesto mais empático que esse, né? Então a gente precisa sim se resguardar. É aquele pensamento que eu não vou... ficar circulando em locais onde eu vejo que tem aglomeração, porque eu moro, eu estou saindo para trabalhar, mas eu tenho uma pessoa na minha casa e que ela, de repente, eu não tenho essa oportunidade de estar no home office. Que também é importante a gente colocar que não são todas as pessoas que estão tendo essa oportunidade do home office, né? Muitas pessoas estão tendo que ir para a rua. Essa nossa live aqui é para um recorte específico, sim, de pessoas que têm essa oportunidade pela tendência que tem ocorrido. Mas a gente precisa ter esse olhar mais empático. Não é uma regra, mas ainda assim a gente precisa, falando de empatia de uma forma geral, a gente precisa ter esse olhar mais empático, de olhar para o outro e de olhar também para mim mesmo, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o outro.
e realizar gestos simples, como usar a máscara, como eu me proteger, como eu estar atenta às normas, né? E acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente. E principalmente a tolerância, né? Eu acho que a gente está tendo que desenvolver muito a tolerância em casa, porque a gente está passando por tantos desafios, tantas mudanças, e não é fácil lidar com isso. Às vezes você tem que fazer um trabalho num prazo, e aí você estuda, você tem que entregar um outro trabalho também da faculdade, e aí você tem que cuidar do seu filho, e aí você tem que preparar uma refeição, e você tem que cuidar da casa, ou alguém fica doente. Como é que você faz com tudo isso, né? Então, é se conhecer, saber os seus limites, estar atento àquilo que você consegue dar conta, delegar também, né? Dividir esse papel, não ficar só nesse lugar que eu dou conta de tudo. Acho que esse é um caminho. E comunicar, né? A gente estava falando. Fala aí o tempo, hein, Maria? Não, tá tranquilo, tô A olhando. gente a gente estava conversando mais cedo isso, que muitas questões no ambiente, tanto no ambiente de trabalho como também na nossa casa, surgem pela falta de comunicação. A gente acha que a outra pessoa adivinha o que você está sentindo pela cara que você está fazendo, ou pelo tom de voz que você está falando. E não é assim. Não é todo mundo que faz leitura de comportamento não verbal. Né? As pessoas nem são pessoas videntes. Então a gente precisa comunicar e de uma forma empática. Comunicação não violenta fala muito disso também, da comunicação empática, aquela comunicação sensível. Eu preciso falar com o outro de uma forma que ele entenda, mas eu também preciso colocar meus sentimentos, como eu estou me sentindo, falar para ele o que eu observei daquela situação. São 4 passos, né? A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, eu coloco para a pessoa o que eu observei, coloco para ele como eu estou me sentindo, explico a minha necessidade, o que eu preciso, e aí eu faço o pedido, né? Esses acordos que a gente falou, se a gente utilizar a comunicação não violenta, eu tenho feito testes mesmo, né? Então, eu sou aquela pessoa assim que eu estudo, mas eu também procuro praticar aquilo que eu estudo. E tenho observado diferenças, né? Tanto na minha vida pessoal, como também em termos de relacionamento com outras pessoas, né? E também no ambiente de trabalho. Como a comunicação não violenta faz e fez e está fazendo diferença na minha vida. E se eu puder dar uma dica, então, para vocês, essa dica da comunicação. A gente precisa se comunicar melhor. A gente precisa dialogar melhor com os nossos filhos, dialogar melhor com os nossos companheiros ou companheiras, com as pessoas que convivem com a gente, com o nosso pai, com a nossa mãe, mas com a nossa família querer em geral. Dialogar no momento que você está irritado, né? Essa também é a dica que tem muitas, mas eu tentei falar. Aí a comunicação estava nervoso naquele momento. A comunicação não violenta, ela fala disso. A gente também, e é aquilo que eu disse em relação à autoconexão e a entender os seus limites. Existem momentos também, porque as pessoas também têm muito esse mito, né? Que a gente é psicólogo, ou a gente conhece de todas as estratégias, então a minha filha é super educada, eu sou aquela pessoa super calma e tranquila, meu relacionamento é super maravilhoso. Não, eu sou gente igual a todo mundo, né? Eu tenho as minhas implicações emocionais por toda a minha história de vida. Então, mas são estratégias que a gente aprende e tenta praticar no nosso dia a dia. E é como você falou, a comunicação não violenta, ela diz que quando você não tem a capacidade de oferecer empatia naquele momento, então que você se afaste, que você procure se afastar. É a melhor coisa que você pode fazer, é até ser empático. Porque se você insiste, e eu observo muitas vezes isso, né? Às vezes a gente quer insistir em falar num momento que a gente não tá bem, e aí a gente vai acabar... Né? Quem nunca cometeu A gente vai acabar falando o que não é. queria falar, né? E uma coisa também que eu acho importante a gente falar no home office, que eu vi ali nos comentários, que uma das meninas colocaram, é a questão do espaço, né? E você falou um pouco disso também. A gente precisa ter um espaço organizado, um espaço separado para aquilo. Ah, Carla e Maria, mas quem não tem isso? Então a gente procura fazer da melhor forma que a gente puder, né? É sempre o melhor possível para aquele momento. Pra sua realidade. Então você é isso aí.
para a sua realidade, exatamente. Então, é organizar o espaço, um espaço adequado, bem iluminado, um espaço onde tenha um conforto, uma cadeira adequada para você sentar, um equipamento tecnológico adequado, uma rede adequada, né? Uma rede de dados adequada também. Então, tudo isso é importante. Outra coisa, pequenos cuidados, colocar uma garrafa de água perto de você, porque às vezes a pessoa começa a trabalhar direto e nem bebe água. Exatamente. Respeitar a pausa da refeição, né? A pessoa se alimentar. Não adianta também eu ficar no home office lá produzindo, tô lá teclando, mas esqueço de almoçar, né? Não tomo meu café da manhã antes de iniciar as minhas atividades. Mais tarde, acabo estendendo um pouco mais a minha atividade, pulo uma refeição, e aí vou trabalhar até bem mais tarde para compensar alguma coisa que eu não fiz, e aí eu acabo não dormindo. Tudo isso acumulado ao longo dos dias também acaba por gerar estresse, sobrecarga, e muitas vezes a gente se sente dessa forma, mas também não está observando na nossa rotina aquilo que a gente precisa adaptar. Exatamente. A gente precisa se cuidar. É por isso que a gente precisa se cuidar. Antes de você planejar qualquer coisa, né? O planejamento ele é algo fundamental em tudo na sua vida. Então, antes de você planejar, você precisa se observar, né? Como é que eu vou planejar se eu não sei Sim. como é que eu estou agindo, se eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu não sei quais são todas as tarefas, né? Então, planejar é importante, mas para planejar, você precisa saber como que você está fazendo. Então, ter um espaço é importante, ter um acordo com as pessoas, delegar responsabilidade dentro de casa. A gente fala muito em empresas, né? Aprender a delegar, mas você tem que saber delegar em casa também, senão não funciona. Até porque nós não somos seres, né, dissociáveis, somos integrados. Então, o que a gente é em casa, a gente é na rua, a gente é na empresa, a gente é na vida de forma geral. Então, isso é muito importante. Então, bato sempre na tecla do planejamento e da rotina, né? Porque muita gente fala assim, rotina é uma coisa muito chata. Não gosto de rotina. Gosto de simplesmente viver porque rotina é muito chata. Na verdade, rotina é libertadora. A rotina, ela te dá flexibilidade, porque eu já sei o que eu tenho para fazer, quanto tempo eu levo para fazer aquilo ali. Se eu tiver, como todos nós temos muitas vezes, imprevistos, eu consigo reorganizar. Agora, quando eu não tenho rotina, quando eu não tenho planejamento, eu sou, né, pego de surpresa o tempo todo e embola tudo. E aí eu fico perdida no planeta. Sim. Então, o home office, uma coisa que eu observo muito, que eu tenho recebido muito aqui, essa questão, é o não planejar, né, e simplesmente viver o dia. O que tiver para fazer no dia eu faço, o que for aparecendo eu vou fazendo. E isso, às vezes, também gera o estresse, gera o cansaço. Outra coisa que você mostrou, que a gente precisa, eu falo sempre isso, né? Nas consultorias, a gente começa desconstruindo alguns conceitos para poder construir da forma que faz mais sentido. O desafio, muita gente ainda acha que desafio é uma coisa negativa, né? Nossa, tem um desafio. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de engajamento, o desafio é maravilhoso. Porque quando eu sou desafiada e tenho recursos para isso, eu fico envolvido com aquilo, eu sei que eu posso realizar, então aquilo é um estimulante, né? Então o desafio, como a gente viu ali, não é algo negativo. Ele é ruim quando eu não tenho recursos. Aí ele vai me gerar um estresse. Mas se eu tenho desafio, se é algo novo e eu tenho condições, por exemplo, se eu estou no home office e eu tenho o apoio da minha empresa, eu tenho um ambiente de trabalho, eu consigo me estruturar, quer dizer, eu vou tendo recursos, aquilo se torna um desafio agradável, estimulante, e aí eu consigo mudar um pouco o meu foco, né, que foi aquilo que a gente estava falando, que tudo depende do ponto de vista que você quer olhar. Se você quiser olhar para o home office só como algo negativo, realmente você vai ver muitas coisas complicadas ali. Mas você pode mudar um pouco o seu foco e ver as oportunidades, né? Que você tem oportunidades de carreira, sim, muitas empresas já estão estudando isso, até porque você pode deixar aquele profissional em casa, porque ele vai ser mais produtivo até. Por exemplo, existem pessoas que produzem muito e muito bem de madrugada, que não é um horário normal de empresas estarem fisicamente funcionando. Então, esses profissionais de algumas áreas, não são todas, conseguem ter essa flexibilidade de trabalhar de madrugada, por exemplo, em casa. Tanto mulheres quanto homens. Uhum. Então, o home office, ele dá essa flexibilidade. Então, de cursos
Você pode fazer, por exemplo, as empresas hoje, antigamente eu tinha que tirar o meu profissional da empresa para mandar um treinamento, uma palestra. Hoje eu já consigo deixar esse profissional trabalhar o tempo dele normal e ele fazer esses treinamentos online, em casa, no conforto da casa dele, de forma mais tranquila. E tudo isso... Gerenciando o tempo dele. Exatamente. Isso gera envolvimento, engajamento, melhoria de produtividade. Então, isso é muito importante. Fora os profissionais que a gente consegue trazer, né? E aí falando de uma outra área também que eu sou apaixonada, que é essa área de treinamento e desenvolvimento, fora os profissionais que a gente consegue trazer para ações que antes precisariam se deslocar com avião, e aí a empresa tendo custo com avião, com hospedagem, né? Ou para a realização de algum curso aí tinha que locar um espaço, e aí deslocar muitas vezes os colaboradores, como você falou. Então, todos esses custos acabaram sendo reduzidos, né? Então, existe também essa possibilidade de você ter vários cursos e profissionais e várias ações super interessantes que é possível, sim, adaptar para a metodologia à distância, né? E acho que a gente teve um ganho também nesse sentido. A Isabela falou ali, sou notívaga, né? Eu também tenho essa característica, eu geralmente funciono melhor mesmo também de tarde para noite, né? Então, é uma forma de funcionar, né? E quando dentro do seu ambiente de trabalho você tem essa possibilidade de adaptar a sua escala de trabalho também, né? Esses acordos, né? É importante você estabelecer esses acordos com o seu gestor, né? Conversar com o seu gestor. E quando você tem essa possibilidade, né? Então, acaba ficando mais fácil. Você falou dessa questão do planejamento, né? Eu falo também que a gente também precisa aprender a viver um dia de cada vez. Não é só fazer tudo que dá ali naquele dia, né? Que eu entendi que você falou, eu faço tudo que dá naquele dia e não planejo nada para o dia seguinte. Não, o que eu estou querendo dizer de viver um dia de cada vez eu vou me planejar, vou executar aquilo que eu tenho para fazer dentro desse planejamento e vou ter, sim, autoempatia e tolerância comigo mesma, caso eu não consiga ter realizado algo dentro daquilo que eu me propus a fazer. Exato. Né? E aí eu vou reajustar aquele planejamento, porque muitas vezes isso também gera ansiedade. As pessoas que têm uma característica de uma autocobrança muito, muito forte, né? São pessoas que são muito exigentes consigo mesmas, acabam sofrendo muito quando não conseguem dar conta de alguma demanda ou de alguma resposta. E tá tudo porque ela bem. Planejou, ela colocou ali, e aí eu falo, bem. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas tá tudo e bem. Aí tá tudo bem, você precisa. Você só precisa reorganizar. Você precisa ter tolerância. Exato. Você só precisa ter tolerância consigo mesmo e rever esses passos para que você se organize novamente. Estabelecer prioridades, outra coisa também, né? Que eu acho... Para você não ir colocando tarefas que não são prioridades, né? E aí você vai enchendo o seu dia. Eu falo sempre da síndrome da segunda-feira. Todo mundo enche a segunda-feira de tarefas para fazer. Chega na metade do dia, não conseguiu realizar, aí começa a ficar ansioso, frustrado, não sei planejar. E não é nada disso. Você precisa colocar no papel, sim, escrever, é muito bom, para que você saiba o que você tem que fazer, o que é prioridade, o que você pode deixar para depois e o que, se não for realizado naquele dia, não vai ter um peso muito grande, ele pode ser remanejado. Sim. Então, estabelecer prioridades é muito importante, né? Viva o dia, estabelecendo a prioridade, organizando, para que você tenha flexibilidade para reorganizar, se for o caso. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também para as mulheres é a questão dos círculos de mulheres, né? Os círculos femininos, a gente comentou isso. E eu achei bem legal quando você falou que um livro de teoria organizacional, né? Até um livro que fala de teoria U, eu achei legal você dizer que lá ele cita sobre círculos de mulheres. Porque muitas vezes a gente ouve muito falar dos círculos de mulheres com essa pegada mais holística, do sagrado feminino, né? Mas existem trabalhos, sim, de círculos de mulheres com uma proposta que não está muito diretamente atrelada ao sagrado feminino. E aí são rodas de escuta onde são partilhados sentimentos, onde as pessoas conversam sobre vários assuntos, as mulheres conversam sobre vários assuntos, né? Porque são círculos de mulheres.
Então, as mulheres conversam sobre vários assuntos, sobre as suas necessidades, sobre as suas dificuldades. E ali é um momento muito bom, porque eu já participei de vários ciclos, várias rodas, né, de escuta, assim, e a gente se sente tão aliviado e acolhido, porque muitas vezes você vê que o que você passa na sua vida, ou aquilo que você sente, outra mulher também vivencia. Isso gera identificação e acolhimento, é muito bom. Outras vezes você vê que uma mulher traz uma outra situação completamente diferente, que vai te proporcionar uma oportunidade de enxergar aquele problema que você tinha na sua vida de uma outra forma e ter um insight para, de repente, encontrar uma solução para aquele problema e aquela dificuldade que você está vivenciando. Então, assim, os círculos de mulheres, eles são muito, muito curadores. É uma experiência, assim, que eu recomendo para todas as mulheres. Os homens que estiverem assistindo a live, incentivem as mulheres a participarem. Os homens também que estiverem assistindo a live, né, ouçam essa questão que nós falamos da divisão das tarefas. Isso é fundamental nessa partilha, né? Então, em casa, esteja você num papel de filho ou num papel de companheiro, né? Enfim, divida as tarefas, né, com a pessoa que convive com você. Isso é muito importante para a gente desconstruir essa imagem de que somente a mulher tem que dar conta de tudo. E aí você acaba vendo muitas mulheres sobrecarregadas, cansadas, e que acabam achando que elas realmente têm que dar conta disso tudo, porque é um papel que a sociedade muitas vezes coloca para ela, e não é bem assim, né? Hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, é fundamental, sim, que existam as divisões de tarefas. E é como você falou, todo mundo mora dentro da mesma casa, né? Então, a casa é de todo mundo. Todo mundo tem que cuidar. A tarefa da casa é de quem mora na casa, né? Não tem esse negócio de dona de casa, não. A tarefa da casa é de quem mora na casa. Então, todo mundo tem que participar, até porque isso é aprendizado para a vida. Você vai levar isso para a sua vida. Né? A gente é na rua o que a gente é em casa também. E falem, tá? Se tem algo também que eu posso trazer para vocês, falem. Não guardem os problemas para vocês. Não fiquem acumulando problemas, porque muitas vezes isso vai gerar uma dificuldade no seu trabalho. Às vezes você está sobrecarregada de conteúdos emocionais, acontece uma dificuldade pequena no seu trabalho e, bum, você explode. Né? Isso acontece muitas vezes. Ou até mesmo em casa, você está tão sobrecarregado de tanta coisa que você está pensando e sentindo, que como você não colocou aquilo para fora, não elaborou aquele conteúdo, você acaba explodindo e tendo uma atitude que você não gostaria de ter. Então é importante a gente... Gostei, Fernanda, ele falou, não é só ajudar, é compartilhar mesmo, é isso. Aí, não é ajuda, é compartilhar. É compartilhamento. Isso, né? É isso. Exatamente. A gente muitas vezes usa esse termo, né, de ajuda, porque é uma cultura, né, que, como você mesmo falou, a gente precisa desconstruir, né, mas é compartilhar mesmo. E voltando a falar desse conteúdo... Né? É processo. Então, tudo que a gente falou aqui... Mudança é processo. Às vezes as pessoas falam assim, mas ela está falando isso aí... muito simples. Não, não é que seja simples. É possível. Não. Só que tudo leva um tempo. Não é assistindo uma palestra, Sim. Não é assistindo um bate-papo, não é, fazendo um curso que você adquire habilidade. Né? Isso vai sendo com a prática, com o tempo, dia a dia. Prática. Vai se conhecendo, né? Autoconhecimento não acontece em 24 horas de observação. Até porque nós somos seres em constante evolução. Então, nosso autoconhecimento tem que ser constante, porque cada dia temos uma versão nova de nós, né? A gente precisa conhecer essa nova versão todos os dias. Então, colocar em prática, o que você falou. Eu faço curso e eu pratico, é exatamente isso. Então, se eu quero modificar alguma coisa, eu preciso começar. Mas não é fácil. A gente começa, insiste, adapta, né? Faz uma avaliação, está funcionando assim? Então, vamos continuar. Não está funcionando? Vamos adaptar. Para que a gente consiga, até a gente recebeu essa pergunta, né, de como começar ter um home office de forma saudável. É você ir adaptando dentro da sua realidade, cada pessoa é única, ver o que funciona para você, o que não funciona, como é a realidade da sua casa, quais os horários dos seus filhos, dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, para tentar conciliar.
sentar todo mundo, conversar num dia que estejam todos bem, né? Não adianta querer conversar num dia que você está estressado, que não tem, né? É comunicação não violenta. Então tem que ser um dia agradável e tranquilo. Senão você vai se tornar uma pessoa violenta, o que não é legal. Mas, e conversar mesmo abertamente. As crianças precisam participar, tem muita essa tendência de não querer inserir a criança precisa saber o que está acontecendo. E dia a dia, é processo, não é revolução. Não vai acontecer do dia para a noite. É um processo, passo a passo. Paciência e disciplina. E acho que sem nunca esquecer, né, como ter esse home office assim saudável, é sem nunca esquecer de olhar para você. Porque está acontecendo tanta coisa no mundo do lado de fora, é pandemia, e é a minha casa que está assim, e eu preciso dar conta das tarefas, e é o meu trabalho, eu tenho que entregar aquela meta, e é o trabalho da faculdade que eu tenho prazo para entregar, e o meu filho está fazendo isso e aquilo. É tanta coisa que a gente tem que dar conta do lado de fora que a gente esquece de olhar para o lado de dentro. A gente esquece de olhar para si mesmo, né? De se escutar. Então, eu acho que a primeira coisa, se a gente puder dizer, se eu pudesse dizer assim, seria esse foco em si mesmo. A gente precisa ter sempre esse olhar para si, saber se eu estou precisando de ajuda profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, se eu estou precisando de algum outro tipo de ajuda, até medicamentosa, para que eu consiga realizar as atividades simples que antes eu executava muito bem e agora posso não estar conseguindo executar, e está tudo bem. Com a pandemia, a gente tem visto, eu vejo muitas reportagens do aumento crescente do número de ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão são doenças, sim, são questões sérias, não é frescura, né? Como muita gente fala, é depressão, você tá tristinha. Não, não é isso, né? São estados emocionais sérios, né, que precisam de atenção e cuidado. Então, a gente precisa estar bem para conseguir desempenhar as nossas tarefas no nosso home office. Senão, a gente não vai conseguir desempenhar bem essas tarefas. E como você falou que mudança é processo, eu sempre falo uma frase do Gandhi que eu sou apaixonada por ela. Seja a mudança que você deseja no mundo, que você deseja nos outros. Então, se você quer mudança no mundo, quer mudança nos outros, comece sim com esse processo de autoconhecimento e autoconexão e comece estabelecendo essas mudanças dentro de si mesmo. Não. Eu acho que é um bom caminho. Não é verdade. Eu não queria, mas chegamos no nosso tempo. Até passei um pouquinho. Estamos chegando ao final. Passei um pouquinho, assim, porque o assunto realmente está muito bom. Essa troca é muito legal. E queria que você fizesse, então, suas considerações finais. Deixasse um recado, uma dica, enfim. Primeiro eu quero agradecer, assim, de uma forma bem ampla aos meus pais, porque sem eles eu não estaria aqui, né? Então eu tenho que agradecer, sim, aos meus pais, que me ensinaram muita coisa e fizeram de mim a pessoa que eu sou. Sempre me incentivaram a ler, estudar e acreditar que eu podia mais e que eu podia correr, sim, atrás, não correr atrás, né? Mas ir em busca dos meus sonhos. Então eu agradeço a eles. Agradeço a minha família, agradeço aqui ao meu marido, à minha filha, que com os acordos eu pude estar aqui, né, com vocês, com esses acordos. Isso, são pessoas que nós estamos juntos aqui, passando por isso, juntos na pandemia. Os meus amigos que estão assistindo, a Isabela, a Cris, a Vanessa, vi várias pessoas aqui, Rosângela, vi gente da minha família também. Então, muito obrigada aos meus familiares também, que eu divulguei para a família toda, né, para me assistir. E peço a vocês que sigam a minha página, a psicoterapêutica, que é a minha página de psicologia, e Círculo de Mulheres Sagradas, que é a minha página dos Círculos de Mulheres, onde eu falo especificamente do feminino, né, Sagrado Feminino e Círculos de Mulheres, e essa página, a psicoterapêutica, onde eu falo sobre psicologia. E uma frase que eu gostaria de deixar para vocês é preciso encontrar o equilíbrio entre quem somos realmente e os papéis que desempenhamos, sem ferir a nossa autenticidade, nem impactar as nossas responsabilidades. Então, é buscar encontrar esse equilíbrio. Espero que tenha contribuído para todos vocês
essa nossa live. Muita gratidão, Maria. Gratidão pela oportunidade. Beijo para todos. Beijo, Maria. Gratidão. Olha, eu queria te agradecer, né, por ter aceito esse convite. Sou muito sua fã, tá? Momento Tiete, sou muito fã do seu trabalho. Acho que a gente trouxe um tema... Eu também. Sou sua fã, sou sua fã. A gente trouxe um tema, assim, muito, muito, muito importante. Aqui na Deep Connection, a gente tem essa cultura de trabalhar com pessoas, entender que somos humanos, somos feitos de emoção, somos feitos de razão e somos seres perfeitos na nossa complexidade. Então, trabalhar com pessoas é olhar para cada um de forma individual e entendendo que todos são importantes para o processo maior. Então, humanizar mesmo, né? Tratar a pessoa de forma humana. Ela é emoção, ela é sentimento, ela é alegria, ela é tristeza. A gente só precisa administrar tudo isso. Então, eu queria te agradecer, porque eu sei que seu trabalho é muito envolvido nisso, muito respeito à pessoa, à individualidade, impulsionando, né, buscando dentro das pessoas sempre o melhor delas, e não é papo de psicologia positiva, como falam, né? Psicologia positiva não nega o lado negativo, pelo contrário, ela olha para ele, reconhece e busca a solução. Ela não fica focada ali se afogando, mas ela busca solução. Sim. E somos feitos disso, né? Temos dias bons e dias não tão bons e dias maravilhosos. Somos assim. Então, queria te agradecer todo mundo que participou, que veio aqui conversar com a gente. As mensagens, assim, que sobe. Gente, realmente é muito difícil acompanhar, porque vai subindo rápido. Mas, assim, eu fico muito feliz de ver a participação, de ver a interação. Porque eu acho que a gente cresce enquanto pessoas assim, né? Quando a gente troca com alguém, quando a gente escuta uma história, a gente fala, nossa, parece comigo, então eu me sinto, não estou sozinha no mundo, né? Então, eu acho que isso faz parte do crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então, quero te agradecer infinitamente por ter vindo, as pessoas por terem participado. E é isso, a nossa proposta é sempre trazer conversas aqui reais, né? Dia a dia, de pessoas normais. Porque não somos máquinas, né? Às vezes a gente fala produtividade nas empresas, a gente não está falando de máquinas, a gente está falando de pessoas, e questões emocionais são importantíssimas, precisam ser conversadas, né? Até tem um livro se eu não me engano, de Jamila, e ela fala bem isso, a gente precisa falar das coisas para que as coisas possam ser resolvidas. Então, trazer aqui esse espaço para falar das mulheres no home office, das demandas sim, mas das oportunidades também. Então, te agradecer, fiquei muito feliz, muito contente, espero que vocês tenham gostado também, e até breve. Sim, eu também. Beijos. Beijo, beijo. Beijos. Gratidão. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.